A paz de Deus a todas as nações do mundo. Eu, Pedro, hoje de novo, nesse dia 13 de dezembro de 2023, no dia 13 de dezembro, eu, Pedro, fui registrado na carteira de nascimento no terceiro dia, sendo que eu, Pedro, nasci no dia 11 de dezembro, mas no terceiro dia meu pai e minha mãe, meu pai Pedro e minha mãe Rosa, me registraram no terceiro dia, no dia 13 de dezembro. Hoje, nesse dia 13 de dezembro de 2023, dá exatamente 47 anos que fui registrado no terceiro dia depois de meu nascimento, do dia 11 de dezembro. Dá 47 anos. Mas, como eu, Pedro, já tinha falado ali na comunidade, que hoje, nesse dia 13 de dezembro de 2023, às 15 horas, eu, Pedro, enviarei esse vídeo. Esse vídeo às 15 horas da tarde com o chat ao vivo. E o vídeo receberá o nome de Os Dias que a Segunda Besta fez a terra adorarem as 7 cabeças da primeira besta na sua presença. Assim se cumprindo Apocalipse capítulo 13, versículo 12, e ainda se cumprirá mais ainda sobre este assunto. Apocalipse capítulo 13, versículo 12. Também, sabendo que ali onde é a Basílica de São Pedro, em Roma, ali era o circo de Nero, no mesmo terreno. Depois foi destruído e feita a primeira Basílica de São Pedro. E depois, destruída a primeira Basílica de São Pedro, foi construída essa atual de hoje, onde estão enterrados, só na Basílica de São Pedro, 62 papas, que fazem parte do quarto animal do livro de Daniel, onde Deus fala as profecias sobre esse fim dos tempos. Mas, como ali diz, ali em Apocalipse capítulo 13, versículo 12, a palavra de Deus diz que a segunda besta, que é formada pelo Papa Bento XVI, juntamente com o Papa Francisco, exerce a sua autoridade, a mesma autoridade da primeira besta na sua presença, fazendo que os habitantes da terra adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Ali na própria Basílica de São Pedro, ali tem 62 papas enterrados, mas também tem as 7 cabeças da primeira besta de Apocalipse, capítulo 13, versículo 1. Quem são essas 7 cabeças? Essas 7 cabeças são do Papa Bento XV até o Papa João Paulo II. São as 7 cabeças da primeira besta de Apocalipse capítulo 13, versículo 1. No ano de 2022, deu 100 anos exatos que a primeira cabeça da primeira besta de Apocalipse capítulo 13, versículo 1, faleceu. Em 2022, deu 100 anos. Sendo que a própria palavra de Deus diz que dessas 7 cabeças, que são dos papas de Bento XV até João Paulo II, uma dessas 7 cabeças será ressuscitada pela segunda besta de Apocalipse capítulo 13, versículo 11, que é formada pelo Papa Bento XVI mais o Papa Francisco. O fato da palavra de Deus dizer que a segunda besta, que recebeu a mesma autoridade da primeira besta, faz as nações adorarem a primeira besta na sua presença, significa que essas 7 cabeças estariam no próprio templo pagão, a Basílica de São Pedro, na sua presença, e ele fazendo as nações do mundo inteiro adorar também as 7 cabeças, e também a 7ª cabeça, que é o João Paulo II, que em breve o Papa Francisco vai ressuscitar. Ali, vamos ver
ali em Apocalipse, não, me perdoem, ali em Zacarias. Zacarias 11, onde Deus fala também do pastor inútil que Deus criaria na terra. Faria nascer também de uma mulher um pastor inútil na terra, que não cuidaria das ovelhas, não cuidaria de ninguém aqui da nação. Vamos ler o Zacarias capítulo 11 inteiro. Aonde a palavra de Deus diz: Abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os teus cedros. Geme, ó cipreste, porque o cedro caiu, porque as mais excelentes árvores são destruídas. Gemei, ó carvalhos de Baza, porque o bosque forte foi derrubado. Ouve o uivo dos pastores, a sua glória é destruída. Ouvi o bramido dos leões, foi destruída a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor, o meu Deus: apacenta as ovelhas destinadas à matança, cujos compradores as matam e não se têm por culpados. Aqueles que as vendem dizem: louvado seja o Senhor, porque me enriqueci. Os seus próprios pastores não têm piedade delas. Certamente não terei mais piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor, mas entregarei cada um na mão do seu próximo e na mão do seu rei, do seu presidente. Eles ferirão a terra e eu não os livrarei das mãos deles. Eu apacentei as ovelhas destinadas à matança, as pobres ovelhas do rebanho, então tomei para mim 2 varas. A uma chamei graça e a outra chamei união, e apacentei as ovelhas. Destruí os 3 pastores num mês, porque se angustiou deles a minha alma, e também a sua alma teve fastio de mim. Então eu disse: não vos apacentarei mais. O que está morrendo, morra, e o que está perecendo, pereça. Os que restarem, coma cada um a carne do seu próximo. Tomei a vara, graça, e a quebrei, para anular a minha aliança que tinha estabelecido com todos esses povos. Foi anulada naquele dia, e assim os pobres do rebanho, que me observavam, conheceram que isso era a palavra do Senhor. Eu lhes disse: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido. Se não, deixai-o. Pesaram, pois, o meu salário, 30 moedas de prata. E o Senhor me disse: lança isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as lancei ao oleiro no templo do Senhor. Então quebrei a minha segunda vara união para romper a irmandade entre Judá e Israel, entre a Palestina e Israel. Então o Senhor me disse: toma ainda para ti o equipamento, os instrumentos de um pastor insensato. Porque levantarei na terra um pastor que não visitará as que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não sarará a doente, nem apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda e lhes despedaçará as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho, caia a espada sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, que o braço completamente se lhe seque e o olho direito de todo se escureça. Aí é as profecias de Deus sobre esse tempo do fim, onde Deus falou que em um mês iria destruir 3 pastores, tanto da religião do anticristo em Roma, como da religião judaica que não crê no Messias Jesus, como também a religião muçulmana. Disse Deus: destruir 3 pastores num só mês. Tanto que, se vocês verem no código de barra, tem 30 riscos. 30 riscos simbolizando as 30 moedas que Judas ganhou para atrair Jesus. 30 riscos tem no código de barra e 13 números. Apocalipse 13 fala da besta. 13 números nesse código de barra usado no mundo inteiro, chamado de EAN 13. Esse código de barra foi lançado no mundo para todas as nações em dezembro de 1976, o ano que eu, Pedro, nasci. O ano que Deus fez eu, Pedro, nascer. Então,
vamos ver aqui o que o Pedro anotei aqui na agenda. Essa parte já foi lida. Vamos começar a falar então da primeira cabeça, da primeira besta de Apocalipse, capítulo 13, versículo 1, que foi o Papa Bento XV, chamado de o Papa da Primeira Guerra Mundial, e também o Papa esquecido. Realmente ele é um Papa esquecido porque esqueceram de contar, sendo que tem profetas na internet falando que Bento XVI é uma das 7 cabeças da primeira besta. Isso não é verdade, porque o Papa Bento XVI, juntamente com Francisco, são os 2 chifres da segunda besta de Apocalipse, capítulo 13, versículo 11, parecendo cordeiros, mas falam como dragão. As 7 cabeças são do Papa de Bento XV, o Papa da Primeira Guerra Mundial, até o Papa João Paulo II. Essas são as 7 cabeças. Quando Deus fala ali em Apocalipse capítulo 13, versículo 12, que a segunda besta, que é o Papa Francisco juntamente com Bento XVI, faria a toda a terra, todas as nações adorarem a primeira besta na sua presença, é porque essas 7 cabeças estão enterradas na própria Basílica de São Pedro, onde eles ficam. E ali vai nações de todo o mundo visitar os túmulos também. Entre esses 62 papas enterrados na Basílica de São Pedro, tem essas 7 cabeças. Da primeira besta de Apocalipse, capítulo 13, versículo 1, que são dos papas de Bento XV até João Paulo II. Tanto que eu, Pedro, vou enviar esse vídeo, os 2 vídeos, tanto do primeiro chifre Papa Bento XVI, como também o vídeo do segundo chifre, o Papa Francisco, esses 2 chifres da segunda besta de Apocalipse, capítulo 13, versículo 11, aonde eles vão, em cada um no tempo do seu reinado, adorar os papas de Bento XV até João Paulo II, que estão enterrados debaixo da Basílica de São Pedro, debaixo do altar principal da Basílica de São Pedro, onde Deus permitiu que um raio caísse na cúpula em cima desse altar principal, no dia 11 de fevereiro de 2013, quando o primeiro chifre da segunda besta de Apocalipse, capítulo 13, versículo 11, falou que iria renunciar. Deus permitiu que um raio caísse na cúpula da Basílica de São Pedro. Também eu, Pedro, vou enviar também o vídeo sobre um vídeo antigo que mostra dos papas de Bento XV até a 7ª cabeça da primeira besta, que é o Papa João Paulo II, e também mostra o primeiro chifre, que é o Papa Bento XVI, e o segundo chifre, que é o Papa Francisco, os 2 chifres da segunda besta de Apocalipse, capítulo 13, versículo 11. E vocês, profetas que estavam falando que Bento XVI era uma das 7 cabeças e se enganaram, não se preocupem, porque Deus quebra o vaso e faz de novo e corrige para que o vaso vá e profetize corretamente. Uma vez, antigamente, eu, Pedro, também pensava e imaginava que o Papa João Paulo II seria o último Papa, mas não foi assim. Deus me quebrou esse vaso e fez um novo, e me corrigiu para que eu profetizasse correto. Nas notícias de hoje, o próprio Papa Francisco, que é o último Papa que existirá no mundo, chamado de falso profeta, em Apocalipse 19, versículo 20, ele anda falando que já escolheu algum lugar ali da Itália para ser enterrado. Só que a própria palavra de Deus diz que ele será jogado vivo no lago de fogo. Então, não será quem que vai enterrar o Papa Francisco juntamente com o Papa João Paulo II quando já estiver ressuscitado? Vai ser o próprio Jesus e também o próprio Deus, que quando aparecer nas nuvens dos céus, jogará o Papa Francisco e o Papa João Paulo II já ressuscitado no lago de fogo vivos. Então, por isso, eu sempre oro a Deus e agradeço pela saúde de cada ser que respira aqui na terra. Pela saúde também
do falso profeta Papa Francisco, eu, Pedro, dou também graças a Deus, porque é necessário que Deus dê saúde, muita saúde, para o Papa Francisco, para quando Jesus vier nas nuvens, se cumpra a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 19, versículo 20, aonde Deus diz que o próprio Jesus, seu filho, jogará o Papa Francisco juntamente com o Papa João Paulo II, já ressuscitados, vivos no lago de fogo. Agradeço a Deus também pela saúde do falso profeta, porque é necessário que ele esteja com saúde quando Jesus aparecer nas nuvens e jogá-lo no lago de fogo. Falando ainda sobre a primeira cabeça, da primeira besta de Apocalipse capítulo 13, versículo 1, que foi o Papa Bento XV, no terceiro ano do seu reinado, em 1917, apareceu um demônio em forma de mulher em Portugal, em Fátima. Apareceu a 3 pastorinhos. Eles eram chamados, uma era chamada de Lúcia, outra Jacinta e o outro Francisco. Isso foi no dia 13 de maio de 1917, no terceiro reinado da primeira besta de Apocalipse capítulo 13, versículo 1, o Papa Bento XV. Em 2022, deu 100 anos que a primeira cabeça da primeira besta de Apocalipse capítulo 13, versículo 1, faleceu. Em 2022 deu 100 anos. E Deus fala que dessas 7 cabeças, uma dessas 7 seria e será ressuscitada nesse tempo do fim pela segunda besta Papa Francisco e Bento XVI. E Deus fala que quando essa 7ª cabeça, que é o Papa João Paulo II, ser ressuscitado pela segunda besta Papa Francisco, ele será o 8º rei. E isso acontecerá nesse fim dos tempos. Então fiquem agora com os vídeos que mostram as 7 cabeças da primeira besta de Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Uns vídeos antigos. Fiquem também com o vídeo do primeiro chifre da segunda besta de Apocalipse capítulo 13, versículo 11, o Papa Bento XVI, adorando as 7 cabeças da primeira besta de Apocalipse capítulo 13, versículo 1, dos Papas de Bento XV a João Paulo II. E também fique com o vídeo do segundo chifre da segunda besta de Apocalipse capítulo 13, versículo 11, o Papa Francisco também adorando as 7 cabeças ali na Basílica de São Pedro, dos Papas de Bento XV até o João Paulo II, que é a 7ª cabeça. E também um último vídeo, porque no dia 31 de dezembro de 2022, morreu o primeiro chifre, morreu entre aspas, morreu só o corpo, mas ainda permanece lá no Vaticano, na Basílica de São Pedro. Morreu o primeiro chifre da segunda besta de Apocalipse capítulo 13, versículo 11. Daí esse vídeo também vai falar sobre que o seu túmulo lá na própria Basílica de São Pedro, debaixo do altar principal, já estava disponível para adorações das nações, para as nações adorá-lo. Também para se cumprir o que diz ali em Apocalipse capítulo 3, versículo 4, e ainda se cumprirá mais ainda sobre esse assunto. Vamos ver o que diz Apocalipse 13, versículo 4. E adoraram o dragão que deu à besta a sua autoridade. E adoraram o dragão que é o diabo, que deu à besta a sua autoridade. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Ainda se cumprirá mais sobre esse assunto, de Apocalipse capítulo 13,
versículo 4. Fique com os vídeos e também com esse chat a partir das 15 horas de hoje, do dia 13 de dezembro de 2023. E que Deus abençoe a todas as nações do mundo. Agora são 20 minutos e 21 segundos de vídeo. Como cada mes de noviembre, el Papa visitó la cripta vaticana donde están enterrados muchos de sus predecesores para rezar ante la tumba de cada uno de ellos. Primero ante la tumba de Benedicto XV, el Papa en el que se inspiró para decidir su nombre. Luego ante Pío XI, quien fue Papa durante la infancia de Joseph Ratzinger. También rezó ante la tumba de Pío XII, porque durante su pontificado fue ordenado sacerdote. Rezó también un responso ante la tumba de Pablo VI, el Papa que le nombró obispo y que le hizo cardenal. Ante la tumba de Juan Pablo I, recordaría que participó en el cónclave que lo eligió pontífice y también en su funeral 33 días más tarde. Concluyó su visita ante la tumba más visitada de la cripta, la de Juan Pablo II, el Papa que le trajo a Roma y con el que trabajó codo a codo durante 24 años. No pudo visitar la tumba de Juan XXIII, el Papa que convocó el Concilio Vaticano II, ya que fue trasladada en el año 2000 con motivo de su beatificación. Francisco acudió a pie desde su residencia en Casa Santa Marta a las grutas vaticanas para rezar por los papas difuntos. Antes de comenzar la visita, se detuvo a orar ante los restos del apóstol San Pedro en privado y a continuación rezó un responso en la capilla central de las grutas situadas bajo la nave de la basílica. El Papa se detuvo ante los sepulcros de Benedicto XV, Pío XI, Pío XII, Pablo VI y Juan Pablo I. Es tradicional que los papas acudan el 2 de noviembre a rezar ante la tumba de sus predecesores, porque este es el día en el que la Iglesia conmemora a todos los fieles difuntos. Francisco estuvo muy recogido en los momentos de oración, pero durante el encuentro no faltaron detalles divertidos. Primero bromeó con uno de los monaguillos que le esperaban en la entrada de las grutas vaticanas. Y por último, ya en la despedida, no se olvidó de saludar a los guardias suizos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, Soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amantes dos deleites do que amantes de Deus. tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te.
Sabe, porém, isto: que nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, Soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amantes dos deleites do que amantes de Deus. tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. O túmulo do Papa Bento XVI já pode ser visitado pelos fiéis. Este domingo, às 9 da manhã, em Roma, abriram-se as portas da cripta onde repousam os papas, no subsolo da Basílica de São Pedro, e os visitantes começaram a entrar. O Papa Emérito foi sepultado no dia 5 de janeiro, imediatamente após o funeral na Basílica de São Pedro. Este domingo, a Igreja celebra a festa do batismo do Senhor. O Papa Francisco cumpriu a tradição de batizar neste dia, na Capela Sistina, os filhos dos funcionários da Santa Sé.